Olá, bom dia. Terça-feira, 7 de outubro de 2025. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, começa agora ao vivo, direto de São Paulo. E a gente já abre o nosso telão com imagens da capital paulista. Aí você vê a Avenida 23 de Maio, bastante movimentada agora pela manhã. E o tempo, como é que ficou, hein? Depois do calorão de ontem, hoje o dia começou mais frio, pode garoar pela manhã e à tarde podem ocorrer pancadas de chuva um pouco mais fortes. Os termômetros não passam dos 22 graus. Entre os destaques desta edição, Papa Leão XIV vai à Turquia e Líbano em novembro. E 1 milhão de crianças se unem em oração pela paz nesta terça-feira. E depois do calorão, tem alerta para a queda de temperatura. A sala de imprensa da Santa Sé confirmou a primeira viagem apostólica do Papa Leão XIV. O assunto é destaque em nosso site de notícias. Por isso, vamos à nossa central de jornalismo saber os detalhes com a Jéssica Marçal. Bom dia, Jéssica. Turquia e Líbano são os destinos da primeira viagem do Papa Leão XIV, informou hoje o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. A primeira etapa da viagem será a Turquia, de 27 a 30 de novembro. O Santo Padre fará uma peregrinação à cidade de Izmir, por ocasião dos 1.700 anos do primeiro concílio de Nicéia, evento ecumênico que marcou a história da Igreja. Depois, de 30 de novembro a 2 de dezembro, o Papa irá ao Líbano. O país dos cedros é marcado por uma população desgastada pela crise econômica e política e ainda sofre as consequências da trágica explosão no porto da capital Beirute, que completou 5 anos em agosto passado. Segundo a Santa Sé, a programação da viagem apostólica será divulgada em breve. Continue ligado nas notícias da Igreja, acesse noticias.cançãonova.com e acompanhe as nossas redes sociais. De Cachoeira Paulista, Jéssica Marçal para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Jéssica. O Santuário Nacional de Aparecida vive nesta terça-feira o quinto dia da novena em preparação à festa da padroeira do Brasil. Nossa equipe está por lá e quem traz as informações ao vivo é o repórter Emerson Tersigni. Bom dia, Emerson. Oi, Sidney, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Desde já, parabéns a todo o jornalismo de São Paulo por esta boa nova, este novo jornal aqui da TV Canção Nova. E é uma satisfação imensa participar ao vivo com vocês, direto aqui do Santuário Nacional de Aparecida, trazendo as informações da festa da padroeira do Brasil. Neste momento, acontece a Santa Missa das 9 da manhã, no interior do Santuário Nacional, dentro aqui da Basílica. Acontece a Santa Missa das 9 e em seguida haverá outras duas celebrações, às 10h30 e também ao meio-dia. E a movimentação neste momento aqui no santuário é bem tranquila. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Genilson Passetti, vou dar um passinho aqui para o lado, para ele filmar aqui a entrada da visita à imagem. Nós estamos posicionados bem aqui na rampa de acesso, então, ao nicho de Nossa Senhora Aparecida, onde os devotos podem, então, fazer a sua oração diante da imagem original, encontrada no Rio Paraíba do Sul, em 1717. Movimentação bem tranquila, favorável. O pessoal que vem para cá consegue fazer a oração da maneira tranquila, diferentemente daquilo que a gente está acostumado, né, daquela movimentação muito intensa. Movimentação neste momento é muito tranquila para todos os romeiros e devotos de Nossa Senhora. Vale lembrar que essa movimentação ela tende a aumentar um pouquinho à tarde, porque às 15 horas nós teremos então a novena da tarde. Os padres redentoristas são os responsáveis por conduzir este momento de oração importante para Nossa Senhora, e a concentração nós teremos logo após, né, este momento da novena da tarde, uma concentração rumo ao Pátio das Palmeiras, porque haverá então uma carreata aqui saindo do Santuário Nacional, percorrendo a cidade de Aparecida, as principais ruas aqui do município. E à noite, às 19 horas, 7 da noite, teremos então a novena solene, quinto dia dessa novena, que será então conduzida pelo cardeal de Brasília, Dom Paulo César Costa. Ele vai refletir conosco o tema: Com Maria, viver a Eucaristia, fonte de comunhão,
participação e missão, tema muito importante, bem relevante para toda a nossa espiritualidade neste tempo forte que é a novena então de Nossa Senhora Aparecida. O jornalismo Canção Nova segue atento a todas as movimentações aqui no Santuário Nacional. A gente se encontra no Boletim de Notícia à tarde e também às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias com todas as informações direto aqui da terra da padroeira do Brasil. Volto com você, Sidney. Grande abraço. Obrigado, Emerson. Bom trabalho para você e para a sua equipe aí em Aparecida. Neste dia em que a Igreja recorda Nossa Senhora do Rosário, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre pretende reunir cerca de 1 milhão de crianças em todo o mundo para rezar pela paz. Quem tem os detalhes é o repórter Flávio Rogério. Um bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Pois é, a iniciativa surgiu na Venezuela e se propagou pelo mundo. Eu vou conversar agora com a Tatiana Porto, que é jornalista aqui da ACN Brasil, que vai nos trazer mais detalhes. Bom dia, Tatiana. Qual que é o principal objetivo do terço e quem pode participar? O principal objetivo do terço, Flávia, é juntar 1 milhão ou mais de crianças rezando pela paz. No cenário que nós vivemos de guerras e conflitos, isso é muito importante. Não só porque acreditamos que a oração pode modificar todas as coisas, mas como é importante plantar no coração das crianças a responsabilidade de também rezar pela paz. Então, todo mundo pode participar separando um tempinho hoje para rezar o Santo Terço, colocando isso como intenção. Quem quiser rezar junto conosco às 3 horas da tarde, no canal do YouTube da CN, nós estaremos rezando o terço com crianças do Brasil inteiro nessa intenção. 1 milhão de crianças rezando o terço pela paz. É isso, Tatiana. Muito obrigado por nos receber. Então, hoje, dia de Nossa Senhora do Rosário, todos nós somos convidados a rezar pela paz. Obrigado, Flávio. Mudamos de assunto para falar de economia. Que a Agência Nacional de Energia Elétrica determinou que a bandeira tarifária para este mês é a vermelha no patamar 1. Com isso, as contas de luz terão um acréscimo de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Os detalhes com Natália Cassiano. Bom dia, Natália. Bom dia a você e a todos. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira vermelha patamar 1 vai vigorar neste mês de outubro. A nova bandeira significa uma redução em relação aos meses anteriores. Eu conversei com o economista Ulisses de Gamboa, que vai explicar como será essa nova fase. A partir da primavera, a gente vai ter meses mais quentes, né, natural, depois vai vir o verão. E a demanda por serviços de energia elétrica, né, por ventilador e ar-condicionado também aumenta e, evidentemente, a tarifa aumenta para também ir refletindo esse aumento na procura, mas também para racionalizar o uso dessa energia elétrica, né? A gente, apesar das chuvas, a gente não está com níveis tão altos de reserva de água, então é normal que aconteça isso. Então, na medida do possível, se a pessoa for comprar um novo eletrodoméstico, ou um ar-condicionado, ou um ventilador, procurar por essas tecnologias redutoras, né, de uso de energia elétrica. E também uma boa recomendação é retirar os aparelhos da tomada quando eles não estiverem sendo usados. Após recordes de temperatura registrados nesta segunda no estado de São Paulo, a Defesa Civil alerta para a mudança brusca de temperatura. Quem traz os detalhes é a repórter Aline Mércio. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Exatamente, cidades como Santos e Araçatuba ultrapassaram 40 graus nesta segunda-feira. E de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, a capital paulista chegou ao seu recorde deste ano com 35 graus. Mas o tempo vai mudar. O alerta é que de hoje até sexta-feira, uma frente fria passe pelo estado e provoque, inclusive, fortes chuvas com rajadas de vento. Nós conversamos sobre isso com a Defesa Civil do estado de São Paulo. Vamos conferir. Hoje, terça-feira, nós vamos já ter uma mudança significativa no tempo na faixa leste. Compreende o litoral, compreende o Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e aqui a Grande São Paulo.
Na quinta-feira, essa frente fria já espalha chuva por todo o estado. O interior paulista, região de Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Franca, não terão volumes muito significativos, mas terão uma mudança significativa no clima. Nós não teremos mais esse clima tão seco, tão quente, tão abafado como tem tido nos últimos dias, porque as temperaturas vão cair e a chuva vai se espalhar pelo estado todo. A depender do volume e da capacidade de gerar transtorno e dano para a população, os alertas vão sendo enviados no celular das pessoas, orientando, né, sobre os cuidados que precisam ser adotados. Vamos saber então como fica o tempo em todo o país nesta terça-feira. São Paulo pode ter uma virada no tempo. A máxima não vai passar dos 22 graus e com aquela garoa no fim da tarde. No Rio de Janeiro, o calorão também dá lugar à mudança de tempo. Máxima de 28 e também com chuva até sexta-feira. Com o deslocamento da frente fria sobre a costa, as instabilidades ainda predominam no sul, com chuvas fortes e rajadas de vento nos 3 estados. Apesar de chuvas isoladas em algumas cidades do centro-oeste, o calor ainda é extremo na região. É o caso de Brasília, que pode alcançar os 34 graus. E com um tempo bem seco, cidades do Mato Grosso podem chegar aos 40 graus. No Nordeste, o predomínio é de calor e tempo aberto. Ainda há um alerta para baixa umidade do ar no sertão nordestino. Máximas de 32 graus em Recife e 37 em Teresina. As chuvas ainda persistem na região norte e alcançam o Amazonas, Acre e Rondônia. Já no Tocantins, nada de chuva por lá. Em Cachoeira Paulista, os dias de calor ainda vão persistir, mas atenção, a partir de quarta-feira isso começa a mudar, pois haverá uma virada de tempo e chuva até o final da semana. Após o intervalo, a gente atualiza para você os casos de intoxicação por metanol e a nova linha de cuidado para diagnóstico de autismo. Não saia daí, que a gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos direto a Brasília atualizar os dados sobre intoxicação por metanol e as ações do governo federal para conter esse problema. Quem traz os detalhes é o repórter Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. O Ministério da Saúde informou 217 notificações por suspeita de contaminação de metanol. 17 casos foram confirmados e outros 12 estão sob investigação em estados espalhados pelo país. 3 mortes pela doença já foram confirmadas no estado de São Paulo e outras estão sob investigação em diversas regiões do país. Ontem, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou as ações do governo federal para combater a contaminação, também a compra dos antídotos. De acordo com o Ministério, 12 mil ampolas do etanol farmacêutico foram adquiridas e 2.500 unidades do Fomepizol, que é outro antídoto para a contaminação, também foram compradas. Esses medicamentos devem ser distribuídos aos laboratórios de todo o país até o fim da semana. Vamos ouvir a sonora do ministro Alexandre Padilha. Reforçando esse estoque estratégico junto aos hospitais universitários, essas 12 mil ampolas nós vamos fazer uma distribuição para os centros de referência de toxicologia espalhados no país. Também a Anvisa já passou para os gestores estaduais e municipais as 609 farmácias de manipulação no Brasil que têm capacidade de produzir o etanol farmacêutico, ou seja, tem vários gestores estaduais, municipais que também adquiriram já esse produto, ou seja, temos garantido em toda a rede do SUS, nos centros de referência de toxicologia, nos pontos de referência nas secretarias estaduais, o etanol farmacêutico para ser utilizado nos casos suspeitos por recomendação médica, acompanhado pelos centros de referência de toxicologia. Seguimos falando de saúde e bem-estar, porque o Ministério da Saúde orienta que crianças de 1 ano e 4 meses a 2 anos e meio passem por triagem de autismo durante consultas no SUS. Sobre esse assunto, nossa equipe conversou com o neurologista Marcelo Marchuarra. Acompanhe.
O diagnóstico é clínico, não existem exames complementares que permitam o diagnóstico. O diagnóstico ele se baseia em critérios que constam da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Existem ferramentas de rastreio, né? Então, o Ministério da Saúde anunciou uma medida importante que passa a garantir que as crianças que estão sendo acompanhadas por pediatras gerais, né, na rede pública de saúde, passem por um exame de triagem, de rastreio, né, um screening, com uma ferramenta chamada MChat, onde são feitas perguntas para a família sobre o desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, se a criança imita, se ela aponta, se ela dá tchau, se joga beijo, se o contato visual olho no olho é bom, se houver uma pontuação numa faixa de risco, essa criança deve ser encaminhada para um especialista para que aí sim seja confirmado ou afastado o diagnóstico. Então é um instrumento de rastreio, né, de triagem, vai permitir um diagnóstico mais precoce, né? E quanto antes o diagnóstico, mais precocemente vão ser instituídas as terapias. Às vezes, inclusive, o médico pode ficar, até mesmo um médico experiente, pode ficar na dúvida. E ele fala assim: olha, nesse momento a gente não consegue afirmar com 100% de certeza, mas a gente vai encaminhar para as terapias para não retardar a melhora da criança. O conflito entre Israel e Hamas completa hoje 2 anos e a expectativa do mundo é para que se chegue a um acordo de paz. Mesmo em meio às negociações, moradores de Canhunes disseram que houve bombardeio durante a madrugada de hoje. As tratativas propostas pelo presidente americano Donald Trump são vistas como as mais promissoras para pôr fim à guerra, que já tirou a vida de mais de 67 mil pessoas em Gaza, de acordo com os dados das autoridades de saúde do enclave. Há 2 anos, membros do Hamas tiraram a vida de 1.200 pessoas e fizeram 251 reféns, segundo informações oficiais do governo israelense. Para marcar a data, cidadãos de Israel fizeram um momento de silêncio ao som de sirenes que soaram em várias partes do país nesta terça-feira. Na Praça dos Reféns, pessoas montaram um acampamento em protesto pela libertação e devolução dos reféns. Líderes globais publicaram mensagens em suas redes sociais relembrando os 2 anos do início da guerra entre Israel e Hamas. Os primeiros ministros da Grã-Bretanha, Espanha e Austrália, que já reconheceram o Estado palestino, voltaram a condenar os ataques e a pedir a libertação de todos os que ainda são mantidos reféns do Hamas. Em entrevista à mídia vaticana sobre os 2 anos de guerra em Gaza, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afirmou que a Santa Sé reconheceu oficialmente o Estado palestino há 10 anos e disse também que é inaceitável reduzir as pessoas a vítimas colaterais e chamou o ataque do Hamas contra Israel de indigno e desumano, que provocou a destruição da faixa de Gaza. Ele pediu a libertação dos reféns e o fim da violência e do ódio. Sobre as manifestações pela paz, ele disse que não basta dizer que é inaceitável, depois de permitir que ocorra. Perguntado sobre o aumento de episódios de antissemitismo pelo mundo, o cardeal afirmou que essas são consequências tristes e também injustificadas de notícias falsas e a simplificação da realidade, que ajudam a propagar esses episódios. Parolin enfatizou que o antissemitismo é um câncer que deve ser erradicado. E olha só, para quem gosta de admirar o céu, hoje tem a famosa superlua. Ontem mesmo já deu para apreciar um pouco desse espetáculo. A superlua brilhou no céu de Bogotá, capital colombiana, na noite dessa segunda-feira. Por lá, os visitantes se reuniram no Observatório Astronômico de uma universidade para admirar o fenômeno, em que a lua aparece 30% mais brilhante e 14% maior. Aqui no Brasil, moradores de Ipanema aproveitaram a noite de calor para apreciar e fotografar o satélite natural da Terra. Além desta, haverá mais 2 luas cheias, em 5 de novembro e 4 de dezembro. Mas os astrônomos divergem se ainda serão consideradas superluas. Esse espetáculo ocorre quando a Lua está no ponto mais perto da Terra. A seleção brasileira de futebol realiza hoje em Seul, na Coreia do Sul, o 2º treino na Ásia para a realização de 2 jogos amistosos. Ontem foi o dia de realizar a primeira atividade
em solo asiático. Com 12 horas à frente do horário de Brasília, a seleção brasileira realiza hoje o segundo treino na Coreia do Sul, às 3 da tarde. Ontem, na cidade de Goyang, aconteceu a primeira atividade com bola, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, na Coreia do Sul. Foram cerca de 40 minutos de atividades, com a participação de 10 jogadores. Os demais atletas já se apresentaram no decorrer da segunda-feira e hoje a seleção já estará completa com os 26 jogadores convocados. O Brasil encara a Coreia do Sul em Seul na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília. E no dia 14, no estádio de Tóquio, enfrenta o Japão às 7h30 da manhã. Por hoje é só, mas acompanhe o Canção Nova Notícias às 6:45 da noite. Obrigado pela companhia, coragem, esperança e fé para seguir em frente. E a gente encerra com imagens do Santuário Nacional de Aparecida, destino de milhares de romeiros para a festa da padroeira que acontece no domingo.